Nossa, eu tô super, super, super feliz de estar aqui. Obrigada à organização pelo convite, todos que vocês aí que estão participando, a esse super time de painelistas. Eu, como palmeirense, né, para mim tem um gostinho especial estar participando desse evento, participando desse painel e também representando a Rural, né? A Rural hoje ela é um ecossistema de inovação no agro. A gente tem hoje mais de 580 startups do setor, justamente conectando essas startups com as corporações, com produtores, com investidores e também, né, nossa segunda participação aí no GAF, que na verdade começou no ano passado, o evento. Fazemos a curadoria, né, de conteúdos de inovação para o evento, indicamos startups para o pavilhão, né, Agtech, inclusive a gente está com o stand lá também, depois passem lá para conversar um pouco com a gente. E, enfim, quando o Fernando Rodrigues, que é sócio da Rural, convidou, na verdade convidou não, né? Chegou para mim e falou assim, Ju, a gente precisa montar 2 painéis, um painel eu queria que você falasse sobre um tema que eu acho, né, relevante, que você acha, considere relevante para um momento, que seja quente. E eu estava, foi aquele finalzinho de ano, comecinho do ano, eu estava refletindo sobre o que seria importante para fomentar o ecossistema, né? E eu vejo que a inovação corporativa, né, o papel que as corporações têm, o trabalho de vocês é de suma importância, de suma relevância para as startups, né? Porque de fato apoia, de fato traz uma visão de quem já cresceu, de quem já está tendo resultados. E, e aí eu falei, bom, vamos falar sobre inovação corporativa. E quem que a gente vai trazer para falar? Né? É claro que a gente já tem um relacionamento, e até por ter esse relacionamento, né, a Rural, com todas as corporações que estão aqui, nós confiamos muito no trabalho de vocês. Então, na hora já veio essas 3 corporações, mas não vou ficar me estendendo, né? Só quis contar o contexto, a importância de vocês estarem aqui hoje, a importância de vocês estarem ouvindo, né, o propósito aqui nessa tarde fria, nesse estádio lindo, mas justamente para, né, entender e aproveitem muito esse conhecimento que eles têm, essa experiência, esse know-how. Não é fácil trabalhar com inovação em grandes empresas, e pequenas também não, acho que não é fácil trabalhar com inovação. Mas então, vou pedir para que vocês se apresentem primeiro e até contem um pouquinho aí de como vocês, né, acabaram entrando, né, foram trabalhar com essa loucura boa que é a inovação. Boa, Ju, eu gostei. Realmente é uma loucura boa, mas bom, pessoal, primeiro prazer estar aqui com vocês, prazer estar com todo mundo assistindo a gente. Também é um privilégio poder vir aqui para a segunda edição do GAF e participar, trazendo um pouco da nossa história. Eu sou Mirella, eu sou formada em engenharia química. Acho que pelo sotaque já está claro que eu não sou de São Paulo, então eu sou nascida e criada na Bahia, em Salvador, e vim para São Paulo há 10 anos atrás, quando me formei para começar a trabalhar de fato com uma agenda nada a ver, né, com inovação e transformação digital, enfim. Acho que numa época que até as grandes empresas estavam começando a olhar para esse movimento. E foi em 2017 que, de fato, eu caí de paraquedas sem nem ver que eu estava caindo, entrando nessa agenda de inovação, quando assumi essa frente na BASF, né? E a BASF é uma indústria de soluções químicas presente em... Eu digo que tudo que a gente veste, come, toca, tem alguma matéria-prima da BASF, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. E em 2017, a BASF decidiu, de fato, estudar e implementar uma estratégia de inovação e transformação cultural que atendesse às necessidades do negócio ou dos diversos negócios com características extremamente diferentes entre si, porque a gente tem desde matéria-prima que vai em cosmético até semente que a gente vende, né, no agronegócio. Então, são características diferentes, mas com uma preocupação muito forte em estabelecer uma agenda de inovação e um relacionamento com startups que realmente gerasse valor para o negócio a partir do olhar do nosso cliente ou dos nossos diferentes perfis de clientes. E aí, desde então, realmente eu nunca mais saí do ecossistema. Em 2021, eu acabei saindo da BASF para mergulhar mais profundamente ainda no ecossistema de inovação. Fui para o Cubo Itaú. Fiquei 2 anos lá aprendendo o que funciona e o que não funciona na estratégia de inovação corporativa de mais de 30 empresas.
ou talvez como fugir de ciladas. Então, foi um grande observatório em quais são as melhores estratégias para fazer negócios com startup que realmente demonstram um resultado a curto prazo também, e a gente vai falar mais na frente disso, mas acho que hoje está se provando muito necessário esse equilíbrio de apostas. A inovação tem que olhar para o futuro, né, para ajudar a empresa a se antecipar, mas se ela não prova resultado em curto prazo vira uma pauta frágil dentro das empresas que têm essa agenda. Em 2023 eu voltei para a BASF, e aí para liderar a frente de inovação e soluções digitais para o agronegócio. Foi uma escolha meio óbvia do porquê o agro, né, me chamou a atenção. Acho que o agro está presente em todas as cadeias, enfim, e não é só o agro, são todas as adjacências que tocam o agro, logística, conectividade, marketplace. A gente pode falar de várias indústrias aqui que são agronegócio em essência, e eu vi muita oportunidade, então, de testar e aprender e acelerar o desenvolvimento de tecnologia para o campo, para a gente trazer mais eficiência no final para o nosso país e para a sociedade como um todo, porque é tudo que a gente veste, é o que a gente come, é a energia que a gente produz. Então, já tem 2 anos que eu estou nessa jornada, e depois vou contar um pouquinho mais do programa de inovação que a gente tem na BASF, que é o AgroStart, e qual é o nosso foco de relacionamento com startups. Muito bom. Bem, boa tarde a todos. Eu sou Amaro Silvares. Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui junto dessas pessoas sensacionais para falar um pouco com vocês. Eu sou capixaba, engenheiro, ex-consultor, porque eu vim para a Ativus há 1 ano e meio atrás, responsável pela área de suprimentos e pela área de negócios agrícolas, que faz todo arrendamento de terra. Eu fiz a transição justamente pelo conceito do que a Ativus busca hoje, que é liderar a transição energética que move o mundo e transforma vidas. Eu realmente acredito nessa missão, e eu acho que para a gente chegar nessa missão, a gente vê que essa indústria é muito tradicional, né, a sucro energético. Então a gente realmente precisa inovar. Não dá para chegar lá nessa missão se a gente não inovar e fizer diferente. E onde a gente está fazendo isso, né? Eu, como responsável por suprimentos, vejo que muito do que a gente traz para dentro de casa hoje, tecnologia e inovação, tem que ser via startups. E é um formato diferente de contratação de uma empresa como outro qualquer, de um fornecedor como outro qualquer. Então, caí de cabeça nessa missão aqui, nessa empreitada de tentar trazer inovação para dentro de casa via uma CVC, via uma forma diferente de contratação. Eu acho que realmente tem muito valor aqui nesse ecossistema. Eu chamo de ecossistema porque hoje a gente vê que a corporação, a empresa maior, seja BASF, Ativus, RF, qualquer uma outra, depende da startup e vice-versa. Não é aquela história de Golias e Davi, que o Davi vai derrubar o Golias, que é maior. Não, a gente depende um do outro. Então, essa é a forma que a gente quer trabalhar para a inovação corporativa aqui também. Boa tarde, meu nome é Gabriel Gandara, sou gerente de New Ventures na BRF. Uma semana e um mês tão especial, né, com notícias oficiais da fusão, aprovação no CAD. Então, assim, um momento que a gente fica muito contente em estar aqui na GAF com os painelistas, mas também representando a companhia nessas últimas semanas tão especiais. Sou gerente de New Ventures lá na BRF. Lá eu tenho 2 células, a de novos negócios e a de Hub. Hub, a gente faz a ponte entre o ecossistema de startups e o ecossistema interno de inovação. São mais de 13 áreas de inovação que a gente tem dentro da companhia, desde grãos, agropecuária, indústria, logística, entre outras áreas internas de inovação. Falando um pouco sobre mim, estou há 12 anos na companhia. Sempre fui squad de inovação, né? Então já fui de logística, eu já fui de planejamento, eu já fui de engenharia e de marketing. E aí até os últimos 2, quase 3 anos liderando a agenda de inovação aberta na companhia. Então, deixar de ser cliente e passar a ser provedor aí de inovação para as áreas internas, né? E muito contente de estar aqui com vocês e com o público para a gente estar comentando de como a inovação aberta ela é inovar a maneira de inovar, acho que dentro das corporações, né? Então acho que vai ser um painel muito bacana hoje. Muito bom. E quando você fala, até fazendo esse gancho, né, inovar, para aprender a inovar, né, para manter a inovação constante, fomentar a inovação constante. Acho que é algo que meio que a gente está passando por isso também, mas aí eu queria ouvir de vocês, né? Como que vocês veem o cenário
de inovação agora, se vem com entusiasmo, se vem com um amadurecimento, como mudança de rotas, qual que é a visão de vocês em relação ao momento atual da inovação no Brasil e pode colocar no mundo também, porque sempre acaba, né, são corporações globais, aí sempre acaba muito do que o global decide acaba vindo para cá, né? Então, como que é a visão de vocês? Acho que eu posso comentar, assim, muito entusiasmo, né? Senão não estaríamos aqui conversando com esse público. Eu acho que a gente está num momento bastante complicado de incertezas, de juros altos, de dificuldade de conseguir investimentos. Eu acho que é justamente nesses momentos de mais incerteza que a gente precisa inovar. É aí que vem a necessidade, não é, putz, está difícil, então vamos parar com esse tipo de investimento. É justamente isso que nos leva para um outro patamar. E eu acho que tem várias formas de fazer isso, né? Acho que a inovação via CVC, inovação corporativa, é uma porta aberta para trazer tecnologia para dentro de casa. A gente tem algumas opções. Eu posso desenvolver interno, eu posso investir, eu posso contratar essa tecnologia também. Então, tem várias formas ali de trazer isso para dentro de casa. E eu acho que cada uma das empresas tem, assim, uma iniciativa diferente, né? Cada uma com nome, mas no fim do dia o que a gente quer é isso. É conectar boas ideias, bons conceitos com as dificuldades e necessidades que a gente tem dentro de casa. Eu acredito que tem a inovação tradicional, que ela passa muito por Big Techs e dentro de áreas muito tradicionais dentro da organização, mas quando você entra com uma área de inovação aberta, ela chega muito para acelerar, com aquele espírito de startupeiro dentro da companhia. Então, não só culturalmente é importante a gente levar isso para dentro de casa, mas também trazer os processos e essa velocidade das startups. Um negócio que a gente comenta muito, a gente tem utilizado o ecossistema hoje para trazer respostas para perguntas que nós não temos dentro de casa conseguido responder com as grandes corporações, por exemplo, né? Então, é sempre um olhar oposto, um olhar complementar do que a gente tem feito dentro, né? Acho que até o Amaro comentou, a gente tem um cenário de juros um pouco mais caro no Brasil, né? Então, a gente tem uma grande quantidade de startups ainda em seeding, pré-seeding, muito diferente quando a gente olha para fora do Brasil, né? Quando a gente olha para Estados Unidos, Europa, Israel, você já tem uma população ali de Series A, B, C, D muito maior do que a do Brasil, né? Então tem um papel, acho que quase que fundamental, né, de nós, como as corporações líderes, de puxar o ecossistema, de mostrar quais são os temas que gostaríamos que as startups estejam desenvolvendo, e investir de maneira estratégica, né? Então, assim, tem com certeza um grande entusiasmo, mas a gente sabe que ainda é uma situação diferente quando a gente olha aí para outros lugares do mundo, por exemplo. Eu acho que adicionando, né, uma visão complementar ao que eles já trouxeram e explorando um pouco do que eu trouxe aqui na apresentação. Principalmente quando a gente olha para uma agenda de inovação, em momentos, né, de incertezas e, na verdade, de sucessivas crises que acontecem ao mesmo tempo, quando a gente fala de crise política, econômica, climática e a nível global, e hoje em dia a interseção disso é muito forte, né? E dada a relevância do agro no Brasil, a inovação ela tem que vir realmente para acelerar e com uma ambição muito clara de atuação. A gente fala isso normalmente em aula, né? Que as corporações têm que declarar sua ambição de inovação para conseguir desenhar uma estratégia que realmente prove valor. Em momentos tão incertos e com as sucessivas crises que acabam impactando o negócio, isso é mais importante ainda, para que realmente os tomadores de decisão, né, que são de fato as lideranças de negócio, consigam ver valor e entender que é muito mais do que uma agenda de transformação cultural e evolução dos times, e sim a aceleração de negócios na ponta. E quando se fala de tecnologia, é como o Amaro trouxe, por exemplo, pela perspectiva da BASF, nosso core não é desenvolvimento de tecnologia. A gente tem um portfólio de produtos digitais, principalmente ligados à agronomia digital,
Mas quando a gente fala de todo tipo de solução que o produtor precisa para tomar melhores decisões a partir de dados, ou para ter acesso a crédito, a novos meios de pagamento, de negociação dos grãos, a meios logísticos, tecnologias de compra e venda de insumos e tudo mais, não é o nosso core como indústria desenvolver essas tecnologias. Então, necessariamente, a gente precisa das startups. E uma vez que você tem muito claro a sua estratégia de inovação e você consegue plugar nas startups que têm as soluções que são complementares ao seu portfólio de produtos, você prova muito fácil o valor da inovação aberta. E é o nosso caso, né? A gente tem uma estratégia de levar soluções para o nosso cliente, não só um produto A ou B. Independente de que tipo de produto ou solução o cliente precise, como a gente pode entregar isso para ele de forma mais fácil e, obviamente, de forma que resolva o problema que ele tem. E essa foi, por exemplo, uma das nossas estratégias. Priorizar a agenda de inovação aberta não para trazer eficiência para dentro da empresa, mas para gerar valor para o cliente. E resolver um desafio que as startups têm muitas vezes, que é, de fato, acessar o campo. E quando a gente fala do perfil das startups, ainda está no início da sua maturidade, né, de negócio e tudo mais, nada melhor do que plugar numa grande empresa que tem toda uma estrutura de acesso ao mercado para levar a sua solução. E aí a gente consegue garantir uma estratégia de negócio na ponta, que gera valor para o nosso produto, para o cliente e para a startup. Então, essa é uma das formas que a gente mostrou dentro da empresa que uma agenda de inovação faz muito sentido, porque a gente usa uma metodologia para identificar quais são as dores do negócio, as dores do cliente, e a gente tem um contato com o ecossistema para acelerar a escolha ou trazer mais para perto aquelas soluções de startups que realmente estão prontas para a gente levar essa solução para o mercado. E quando não estão prontas, como que a gente acelera, abrindo as nossas estruturas de estações experimentais, dos nossos próprios especialistas, para ajudar o desenvolvimento dessas startups. E na outra frente, naturalmente, como a gente não faz nada sozinho, porque não é a área de inovação que é responsável pelo portfólio de projetos, nós somos apenas um meio para que os projetos sejam acelerados e entregues. A gente está sempre em contato com as outras áreas e as pessoas têm a oportunidade de aprender e se desenvolver com as competências empreendedoras que são necessárias para que essa agenda rode dentro das áreas sem necessariamente a pessoa precisar estar envolvida dentro de um projeto de inovação. E aí a outra frente que eu diria é o olhar de inovação a longo prazo. Quando a gente fala do cenário hoje, eu vejo que as empresas que conseguiram implementar uma agenda de inovação, como eu trouxe, que tem resultado também a curto prazo, elas estão conseguindo sustentar mais as suas estruturas que olham para novos negócios e que olham para o futuro. A gente viu alguns movimentos de corporações no agro que desinvestiram em braços de inovação mais disruptivos, mas porque não tinham ainda um portfólio de projetos de inovação mais H1, como a gente fala, que é melhorias incrementais, ou H2, que é como gerar valor adjacente ao negócio. Então, eu sempre trago essa visão mais pragmática de que, principalmente para corporações tradicionais, o equilíbrio dos investimentos é muito importante. Também nem só ficar no core, porque uma hora você se torna desnecessário, mas não só destinar investimentos a longo prazo que você não consegue tangibilizar para os times de negócio qual é o apoio que você, como inovação, né, como área de inovação, pode dar para sustentar e gerar resultados em curto prazo, justamente para vencer esses obstáculos e as sucessivas crises que impactam no negócio. Então, eu brinco que é igual uma carteira de investimentos pessoais, você tem que equilibrar seus investimentos para poder avaliar os riscos e compensar um risco aqui em outro lugar que esteja dando mais resultado, né? Não, muito legal. Eu fui muito... Desculpa, por muitos anos eu fui startup, né? Então, eu sei exatamente as dores e a importância, né, de você, quando você consegue se conectar com uma corporação, justamente pelo que você falou, de acesso ao mercado, né? Quando a gente fala do agro, a gente tem um agro no Brasil, é um universo, é continental, né? A gente tem diferentes agros. Você pega um produtor de soja, você pega um produtor de café, é completamente diferente, né? E para uma startup, se você pegar uma fintech, um investimento de marketing numa fintech, você pode criar uma campanha digital e amanhã você está com 1.000 clientes. No agro, você tem que rodar, né? Então, assim, qualquer iniciativa que, de fato, gere acesso ao mercado, seja as corporações, as cooperativas, isso é bastante relevante. E, até mencionando a questão desses investimentos, né, na própria Rural, a gente tenta sempre colocar dentro de uma
de uma rodada, corporações, justamente para já gerar esse acesso ao mercado também, já gerar contratos e gerar parceiros, né? Porque, de fato, haja esse aprendizado de vocês com eles, né? Muito no sentido de que você falou. Então, é importante que a gente não esteja individualizado no ecossistema, né? Eu, como Venture Capital, não posso estar separado do CVC, não posso estar longe dele. Não posso estar longe da corporação, que também, às vezes, não tem um CVC, mas quer utilizar a tecnologia e tem produtor querendo utilizar essas tecnologias. Então, esse trabalho é realmente bastante relevante. E aí eu, né, coloco aqui para vocês entender um pouquinho. A Mirella já deu uma deixa aí, mas queria entender, quando vocês olham para essas startups, quais são as principais dores aí que vocês estão querendo resolver, né? Se é eficiência operacional, se é questão cultural. E se vocês puderem dar uns spoilers aí do que vocês estão olhando mais aí, que vocês estão interessados, que eu acho que o pessoal aqui também vai querer entender aí para o que vocês estão olhando, fazer um bench. Boa, então eu vou seguir aqui, que eu termino o raciocínio. Eu falei do AgroStart, né? O AgroStart é exatamente o programa de aceleração de ideias para o desenvolvimento de soluções digitais para o campo. Então, acho que isso já declara que o nosso foco realmente é entender todo tipo de inovação que ajuda o negócio a acontecer de forma mais fácil, porém principalmente mais baseada em dados, e facilita o incremento de produtividade, desde quando a gente olha para soluções financeiras. Então, esse é um dos pilares, né, já trazendo soluções de fintechs, como a gente chama, que a gente, como indústria, consegue se colocar nesse lugar de ecossistema de soluções para oferecer para o nosso cliente, desde crédito facilitado ou a melhor análise de risco, quando a gente fala, né, dos nossos parceiros de distribuição, até plataformas de negociação de grãos, tokenização. Então, tem várias tendências dentro desse ambiente de soluções digitais que estão sendo testadas já pela agroindústria, e na BASF não é diferente. Soluções de agronomia digital, sem dúvidas, e aí a gente está pensando menos na que a gente fala, né, na disrupção, mas mais naquelas tecnologias inovadoras que agilizam a captura do dado e a transformação desse dado em informação. Então, um dos temas, por exemplo, para análise de solo, a gente sabe que tem uma série de tecnologias, mas a gente tem visto algumas inovações que permitem com que o produtor tenha a resposta da qualidade da nutrição, do perfil de solo, do tipo de doença, algo do tipo, com mais velocidade e com mais assertividade. Então, todas as soluções que vão dentro da porteira, para a gente também é um dos focos. E quando a gente fala também, né, óbvio, de novas moléculas, novos produtos complementares ao portfólio tradicional de químicos, e como que a gente, de fato, olha para esse ambiente, né, de inovação em produto com a pegada de sustentabilidade e de soluções de R&D. Então, essencialmente, essas são as 3 grandes verticais em que a gente tem trazido startups para próximo do nosso negócio. E eu diria que a 4ª que a gente está estudando bastante é o mercado de equipamentos do agro que conectam o asfalto com o céu, né? Que tem muito a ver com a tese de drones, de equipamentos autotripulados, como que isso tudo vai impactar o agronegócio aqui no Brasil, porque esse é um tema que já está bem quente. Ainda tem um processo que exige regulamentação e aprovação, e entender de fato como que esses equipamentos conseguem favorecer a aplicação e a logística em campo, mas a gente está muito próximo disso porque a gente quer entender de fato quais são as dificuldades, os benefícios e como que essa indústria de drones vai mudar a realidade do agronegócio nesses 2 ambientes. E quando a gente olha para a eficiência interna, apesar de eu falar, né, que o nosso foco é acelerar para o campo, óbvio que como uma grande empresa tradicional, a gente sempre está buscando tecnologia para tornar o nosso negócio mais eficiente. Então, em startups que têm soluções para trazer mais agilidade para as nossas cadeias, nossas operações logísticas, para nosso time de campo que está na ponta cada vez mais precisando de tecnologia para ter também respostas para o cliente mais rápidas e mais precisas. Todas essas soluções que são importantes para a efetividade comercial também são soluções que a gente busca conhecer e priorizar o tipo de negócio que a gente consegue fazer com essas startups, seja de fato para se tornar cliente, seja para fazer uma parceria comercial para levar essa tecnologia para o campo, ou para ajudar no desenvolvimento, que a gente fala que é o perfil de cliente anjo. Quando a startup não tem um produto pronto, mas ela quer buscar
uma empresa para testar esse produto em vida real, digamos assim. Então, principalmente as startups que nascem ali na academia, a gente não tem volume, o nosso foco da base não é volume, é impacto, mas a gente tem cases de startups que de fato estão testando seu produto dentro das nossas estações experimentais para ter um produto mais redondo para ir para o mercado. Então, um pouquinho disso. Muito bom. Bem, na Ativos, falando bem diretamente, o que a gente busca é sempre algo que tenha impacto ou em produtividade e receita, ou em controle de custos, ou em mitigação de riscos. Tocar em alguma dessas três, ou mais de uma dessas três pilares aqui, é interessante para a gente. E a nossa tese é em cima do que dá retorno para a companhia, né? A gente não vai nos adjacentes até então. Não temos uma CVC formal, estruturada. O que a gente tem, e que a gente tem trabalhado e funciona muito bem, é num conceito de suppliers financing. No mundo de CVC, também já ouviu o termo venture clienting, que é basicamente quando você tem uma startup que tem um produto, um conceito interessante, um conceito que vai trazer produtividade para ativos, mas ela está ainda incipiente e não tem um cliente. Então, muito melhor do que você investir na startup é você investir como cliente nela, que é o que ela precisa. E naquele momento, você tira ela do vale da morte, que é bem o comecinho, lá onde as startups, a maioria fica, e dá a eles um cliente que também é um parceiro. Tá? Um cliente grande, um cliente que vai dar respaldo, que vai ajudar a desenvolver mais produtos e conceitos que eles estão trabalhando. E isso tem funcionado muito bem com a gente. Até por isso que eu estou envolvido nesse tema, porque é uma relação muito próxima com suprimentos. A gente não trata essas startups como um fornecedor tradicional que vai rodar numa RFP e fazer um bid e coisa assim. Então, é muito nessa questão de venture client. A gente já fez alguns investimentos nesse sentido, tá? Que são muito bem sucedidos. E o foco que a gente tem, de novo, é no retorno para ativos na produtividade. Então, se a gente tiver um aumento de 2%, 3% na produtividade, isso já dá muito mais retorno do que uma multiplicação de 5, 6 vezes o valor da startup em si. E já a partir do momento que a gente fecha um contrato com eles, o valor da startup já multiplica, né, por ser um cliente relevante. A gente tem alguns exemplos disso. O mais recente que a gente tem, Bem Agro, que a gente fez um aporte legal e usa muito a tecnologia. Bem Agro é uma empresa que usa inteligência artificial para fazer processamento avançado de imagens, e a gente consegue ver, por exemplo, falha de plantio. Se eu reduzir 2, 3% de falha de plantio, significa que eu tenho direto 2, 3% a mais de cana por hectare. Isso é muito relevante, né? Então, são coisas que a gente vê valor ali imediato. Eu concordo que a gente tem, sim, que pensar no horizonte 1, 2, 3, pensar curto e médio prazo, mas tem um foco grande no que a gente faz hoje. E tem muita tecnologia que já existe, que as startups estão aplicando nos conceitos para o agro brasileiro, né? Trazendo de fora, outros setores e tudo mais, que é basicamente aplicar esse conceito dentro de casa. Então, resumindo para ativos, é isso que a gente busca. Startups que estão bem relacionadas ali ao nosso core e que vão agregar valor para o dia a dia. Cara, Ju, se eu falar que a gente não tá olhando para eficiência, eu vou estar mentindo descaradamente aqui para todos vocês, né? Então, claramente, né? Somos uma indústria de commodities, né? Então, se a gente não olhar para eficiência, não tem sentido, tá? Acho que de quase que curioso que eu posso trazer para vocês e para o público assistindo, né? A BRF é uma das maiores empregadoras mundiais de refugiados, tá? A gente tem mais de 10 mil colaboradores, 10.700, alguma coisa assim, de colaboradores refugiados, né? De outros países, né? Majoritariamente, boa parte deles haitianos e venezuelanos. O Brasil hoje se encontra numa situação de pleno emprego, né? Então, a automação de processos no campo, com certeza, é uma dor muito relevante para nós, né? Então, você imaginar que uma gigante como a BRF, que maneja aí mais de 1,5 bilhões de aves por ano, né? Mais de 5 milhões de toneladas de alimentos por ano. Então, você imagina a quantidade, o exército que você precisa ter de pessoas para conseguir dar conta desse volume, né? Então, com certeza, acho que a automação dos processos, automatização dos processos no agro como um todo, do manejo animal, acho que é uma dor bastante relevante para a gente, né?
mas acho que quando a gente olha todo o sensoramento do integrado na granja, né, para melhorar a assertividade, de peso, quando a gente olha para o bem-estar animal, né, então como a gente tem os melhores sensoriamentos de peso, temperatura, umidade, manejo de cama dentro, das granjas também acho que são dores bastante relevantes para nós, né. Mas acho que toda a cadeia agro, né, acho que também tem posso ficar aqui tentar falar que não tem um viés de velocidade, que também tem, mas quando a gente olha acho que a eficiência na compra do grão, então para quem também não sabe, a BRF é um dos maiores compradores de grãos do Brasil, a gente compra 9% do milho produzido no Brasil, é o maior comprador de milho do Brasil, né, a gente compra 9% da produção brasileira, então a gente também tem investido, por exemplo, em startups que tentam focar na redução de perdas, né, sejam elas com medição de CO2, temperatura e para evitar a redução de insetos e de classificação, né? Mas também dentro da indústria, né? Acho que um case legal que a gente trouxe da indústria foi como está no final da POC, não posso aqui detalhar ainda não chegamos nos resultados finais, mas a gente tem utilizado uma tecnologia da saúde com aplicação industrial na agroindústria. E tem sido assim uma POC de grande aprendizado e de bastante resultado financeiro para a gente. Então, a gente está bastante contente em olhar como outras tecnologias, por exemplo, na saúde, pode incorporar também as tecnologias agroindustriais. Muito bom, muito bom. Bom, já tive esses spoilers aqui, foi ótimo. E aí, trazendo um tema que é hype, mas não tem como fugir dele, né? Inteligência artificial. Tem aquele meme, né? IA em todo lugar. Mas, de fato, né? A IA, a inteligência artificial, já está trazendo, digamos assim, alguns, eu diria, mini impactos pelo potencial que ela tem. Mas está aí já no nosso dia a dia. E eu li um artigo semana passada no AgFunder, que traz uma reflexão muito interessante de como que a inteligência artificial está impactando times de inovação aberta e se está impactando e se deveria estar impactando mais, né? Então, assim, quando todas as empresas estão olhando para a inteligência artificial, como, né, trazer eficiência operacional, como ela vai impactar em todo o modelo de negócio e pessoas da empresa de forma geral. Mas será que as empresas, de forma geral, elas estão olhando e estão colocando os times de inovação junto a essa estratégia de negócio, aplicando IA? Então, é uma pergunta difícil, eu sei, mas a gente está aqui para isso, né? Então, queria compartilhar essa reflexão, Lívia, ali na sexta-feira passada. Eu falei, bom, faz muito sentido que a AgFunder, eles estavam conversando com outras corporações num evento. Eu falei, bom, vou perguntar para eles, já vou aproveitar, deixa, né? E aí eu queria ver um pouco a visão de vocês, né? De como a IA, de fato, tá ou vai, ou pode, ou poderia, né? Impactar aí nos times de inovação corporativa. Cara, eu acho que tem evoluído, e se eu atendesse todos os pedidos que os meus clientes internos falam, eu quero achar uma tecnologia de IA, às vezes o cara nem sabe para que é e tá pedindo ali pra gente, tá? Mas acho que a gente tem evoluído muito em transacional, tá? Vou trazer um exemplo pequeno, mas que ele é transformacional quando a gente pensa na aplicabilidade, né? Lá na BRF, por exemplo, na MBRF, por exemplo, se um funcionário, ele está com atestado médico, ele chama o nosso chatbot de GenAI no WhatsApp e fala que chama Flor, né, a Flor da RH, ela faz todo o atendimento dele por GenAI. Então, o funcionário manda, oi, Flor, tô com um atestado de uma semana que eu tô com uma dor nas costas. Aí a Flor, me passa seu ID. Tô vendo que o seu número já está cadastrado. Tô vendo aqui pela foto que você mandou que é o CID tal. Ele já avisa o médico do trabalho, já avisa o gestor, já faz no SAP o afastamento temporário, já faz dentro do SAP o aviso no INSS e etc. Então, assim, o transacional, acho que ele já está virando uma grande realidade.
Acho que quando as empresas partirem para algo mais estratégico, que eu acho que é aonde vem as grandes pedidas, acho que a gente vai dar grandes passos, mas acho que como Brasil, como agro, como indústria, como tecnologia, a gente ainda tem que dar alguns passos antes de falar que a gente está fazendo, utilizando de maneira muito relevante, de mudar de maneira relevante no nosso negócio. Então, assim, a gente está caminhando, mas acho que no transacional a gente tenho visto outras empresas do agro e a nossa fazendo ótimos trabalhos. Poderia comentar que eu acho que a IA não vem para substituir pessoas. A IA vem para substituir pessoas que não souberem usar isso no dia a dia e na vida. Na Atmos, a gente não tem uma área de inovação, uma área de IA. O que a gente aprendeu nessa última safra é que isso, na verdade, é um know-how, isso é um conhecimento que deveria estar intrínseco em todas as outras áreas. Então, o que a gente tem é uma área cross para aplicar essa forma de trabalhar, do mesmo jeito que você tem que saber, sei lá, um Excel, um PowerPoint, você usa também IaaS. Isso vem para potencializar o avanço de outras áreas, incluindo a área de inovação. Então, usando o exemplo de cana. Cana é uma cultura semi-perene. Você planta, colhe ela por 6, 7, 8 anos, todo ano. É uma cultura que evoluiu muito pouco, se você for comparar com soja e outras culturas, soja, milho e tudo mais. A cana é muito parecida com a cana de 1500 que a gente plantava no Brasil no passado. Evoluiu muito pouco. O fato de ser semi-perene dificulta a evolução biológica disso e testar novas culturas, novas varietais ali. A gente pode usar IA para potencializar isso? Por exemplo, a gente consegue acelerar esse desenvolvimento, ter canas melhores, mais produtivas? Acredito que sim. Só que isso não é uma área de IA que faz, isso é uma área de tecnologia agrícola que deveria alavancar esse tipo de tecnologia, né, no desenvolvimento. Então é muito assim que a gente vê. IA deveria nos ajudar a potencializar inovação. Eu concordo com essa visão e ainda acho que tem um caminho longo para a gente chegar num nível de ter a IA, e aí falando, separando aqui, né? Quando a gente fala de IA preditiva no agronegócio, já existe há muito tempo. Porque no final as plataformas de agricultura digital são todas baseadas em IA preditiva. Eu acho que o grande desafio agora é a outro lado da IA, né? Que é a IA generativa, que a gente vê o hype e ainda tem um processo de maturidade e confiança em todos os elos da cadeia. E aí eu vou dar um exemplo, né? Quando a gente olha para como a gente está lidando com a IA generativa dentro do nosso cerco ali, né, que é a BASF, a gente está testando e desenvolvendo como que a gente, por exemplo, cria um robozinho, e já está em andamento isso, com as próprias ferramentas que a gente tem dentro da BASF, em que a gente joga todas as pesquisas, porque como agroindústria a gente investe bastante em pesquisas de mercado, em reportes, tem uma série de dados espalhados pela empresa, numa biblioteca virtual que, obviamente, tirando a área que pagou pela pesquisa, ninguém vai acessar, porque são relatórios 200, 300 páginas de pesquisa de mercado, de produto. E hoje a gente tem um robô que você já tem toda essa inteligência ali dentro, de dados e histórico das pesquisas que a BASF realiza, e qualquer colaborador pode fazer perguntas e ter respostas específicas, inclusive de relatórios, né, comuns e tudo mais. O grande desafio que vocês estão trabalhando junto com a gente, inclusive, é como que eu faço tudo isso virar um relatório de insights. Porque eu consigo puxar o dado através da IA generativa, conversar com ela, mas é o dado de algo que já passou, né? Mas já está acontecendo. Eu acho que o grande fenômeno, até que a gente estava discutindo hoje cedo, até dentro do time, né, de inovação, a gente viu já 2 ou 3 robôs iguais aos que a gente desenvolveu. Por quê? Como hoje em dia as pessoas olham para a IA generativa e conseguem trabalhar com a IA e criar vídeos e criar imagens e fazer o que elas quiserem fazer no seu dia a dia pessoal, quando elas entram no trabalho e elas têm acesso a essas ferramentas, elas vão e fazem as mesmas coisas. Então a gente já viu 3 robôs diferentes para fazer a mesma iniciativa. Então a gente está agora entendendo, junto com a área de ciência de dados e de governança de IA, não como a gente tira a velocidade ou inflexibiliza o acesso e o desenvolvimento de soluções com IA generativa dentro da BASF, mas como que a gente cria sinergia. Porque não adianta também a gente estar fazendo coisas paralelas que têm o mesmo objetivo. E a BASF é uma empresa muito grande, então não tem como você saber tudo que o colega está fazendo.
Mas em uma conversa de corredor, a gente descobriu uma outra área que está fazendo o mesmo que a gente testou, que tem uma outra área que também está desenvolvendo, porque está dentro da nossa suíte de ferramentas. Então, qualquer um pode entrar lá e brincar com isso. Mas agora a gente está olhando para essa governança interna. Quando a gente fala para negócio, a gente vê, já saíram, né, algumas matérias que falam da IA como a assistente agronômica do produtor, a melhor amiga do campo, traz respostas e tudo mais. Mas a gente ainda não viu isso emplacado de forma que realmente traga resultados e tenha tido uma aderência muito grande. Óbvio, também não tem muito tempo que virou hype. E por outro lado, como que a gente transforma culturalmente e garante que as pessoas vão confiar, o produtor vai confiar, o nosso RTV vai confiar, a nossa liderança vai confiar e a cadeia vai confiar nessa solução. Então, eu já vi também soluções de startups, a gente conheceu recentemente soluções de startups que, através da IA, você não precisa mais fazer experimentos de campo. Isso faz com que o produtor não precise dedicar de 10% a 15% da área dele para experimento. E a IA ajuda a criar esse modelo no ambiente digital e, com a base de dados robusta, fazer as predições, as análises e as modelagens do que seria um experimento real. Mas ainda é muito difícil de você chegar no campo e dizer, então, vamos lá, eu vou te mostrar aqui, não mais no experimento, que você vê, pega, e sim no modelo digital. Né? E é óbvio, todo mundo no princípio vai ter bastante resistência e desconfiança até que os modelos estejam maduros e isso faça parte da sociedade de forma mais completa, né? Porque a gente acha que já é extremamente acessível, mas a gente vê ainda, quando a gente sai da bolha, que as pessoas não necessariamente usam a IA generativa no seu dia a dia como a gente acha que usa, porque a gente aqui que está em São Paulo usa, tem usado. Eu tive agora a oportunidade de viajar por algumas cidades fora, né, da bolha, e eu vi que as pessoas não tem as IAs instaladas nos seus smartphones para usar no seu dia a dia. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já faz workshops na BASF de inovação usando IA generativa. Eu fui aplicar um workshop no interior do Rio Grande do Sul, que a gente fez o workshop inteirinho no papel. E a gente sabe que para trazer aplicabilidade para o negócio, você leva os hábitos do seu dia a dia também para o trabalho, né? Então, a gente precisa, de fato, entender que é uma jornada. Não adianta recriar e criar as disrupções da noite para o dia e achar que isso já vai ser implementado. Mas, sem dúvidas, as soluções que a gente vê com IA, elas têm o potencial de acelerar a inovação e de transformar e gerar muito impacto. Mas é o caminho que a gente tem que seguir para realmente ver isso bem implementado e sendo aceito pela cadeia como um todo, né? Para fora desse transacional dentro das empresas. Uou, muito bom. Estou tendo uma verdadeira aula aqui. Queria poder estar, inclusive, anotando, devia ter trazido um caderninho, mas está tudo memorizado. Acho que a gente conseguiu traçar bem, assim, como está esse cenário. Mas para fechar esse cenário, né, eu queria entender um pouquinho, dada a experiência vasta aí de vocês, de muitos anos, de muitos acertos, mas também de muitos erros. Até a gente estava conversando previamente, né? Eu até anotei a pergunta, né? O que dá certo, o que dá errado, né? Que a gente estava falando, o que dá certo, o que dá errado, né? Eu sei que a gente não tem uma receita de bolo quando a gente trabalha com algo, com risco, com inovação, com algo que a gente está testando que ninguém fez, né? Você vai fazer uma receita que ninguém fez. Hoje a gente pega ali no Instagram, já pega certinho. Muitas vezes com a receita a gente erra. Sem receita é muito mais difícil. Mas olhando para o ecossistema de inovação, né, que a gente tá amadurecendo no Brasil, no agro ainda muito recente, né, pouco mais aí de 10 anos, o que vocês veem que deu certo, o que não deu? E até já encaminhando aí para o final, a gente tem mais 11 minutinhos, o que vocês veem para o futuro da inovação corporativa no agro, em food e, enfim, inovação como um todo? Eu diria que o que dá certo, aí eu vou falar, bom, tem várias perspectivas, né? Pela perspectiva de uma empresa, de uma indústria no agro, que não é nativa digital e que se transforma constantemente, é testar pequeno, testar rápido, errar rápido e corrigir a rota. Todas as vezes, todos os casos em que a gente seguiu corretamente esse modelo mental que as startups usam, a gente teve sucesso e a gente conseguiu escalar as nossas soluções de forma muito mais assertiva e com menos impacto financeiro para o negócio. Todas as vezes que a gente não seguiu isso à risca,
a gente deixou de avaliar premissas e na hora de você corrigir isso se torna muito mais difícil. Então, até as inovações que a gente faz em parceria com as startups ou as soluções que a gente quer levar para o campo, que são das startups, a gente primeiro testa dentro de casa, a gente avalia os resultados e a gente consegue medir claramente o que vai gerar de impacto e por que a gente deve priorizar esse esforço. Então, eu acho que testar é importante. E a premissa da área de inovação também provocar o core, né? Então, estar atento aos movimentos, se conectar com o ecossistema, trazer a inovação de fora. Eu acho que você começou falando muito bem, tem muitos movimentos globais que impactam, óbvio, o Brasil. Então, estar atento a esses movimentos e conseguir trazer isso para dentro da empresa. Porque é natural que quem está no negócio vai estar olhando para o resultado do final do mês. Então, é papel da área de inovação, ou de quem, né, tem esse chapéu de inovação, quando não é uma área, provocar trazendo dados, trazendo todo esse movimento que está acontecendo. E para frente no agro, o que eu vejo muito é a necessidade realmente da gente entender a tecnologia como meio para trazer eficiência e produtividade diante de um cenário cada vez mais complexo de incremento da população, né, crescimento da população, no mesmo nível em que a gente cresce as complexidades de gerir um mundo globalizado que tem crises, como a gente já falou, que se cruzam o tempo inteiro. Então, acho que a gente não vai ter mais momentos em que a gente vai viver o cenário perfeito em todos os pilares que são importantes para a indústria, né? Vai ter sempre um desequilíbrio acontecendo em uma ponta ou outra, e por isso que a inovação e a tecnologia são importantes para sustentar o crescimento da população no campo e de forma mais segura e com mais qualidade também, né? Porque não é só produzir, mas é produzir de forma cada vez mais segura, responsável e com a qualidade necessária que a gente precisa como sociedade, porque no final vem tudo para seres vivos, né? Então, não só nós, mas a cadeia como um todo. Bem, talvez começando do que não dá certo, né? Respondendo direto a pergunta, talvez a gente traz algumas startups para dentro de casa, tem que deixar elas serem a startup que são. Não adianta trazer para dentro de casa porque são diferentes, depois dispensa porque não é igual, né? Então, não adianta tratar a inovação, a tecnologia e tudo isso que a gente traz uma startup para fazer como se fosse nosso dia a dia normal. Então tem que dar espaço, tem que deixar fluir, tem que dar o apoio que precisa, mas sem se focar. E vou falar um pouco, não o que eu vejo pela frente, mas talvez um pouco o que eu gostaria de ver mais. Eu gostaria mais de ver o Brasil sendo Brasil. Eu acho que agro no Brasil é uma coisa assim sensacional, a gente está muito bem posicionado. E na hora que eu falo ver Brasil sendo Brasil, acho que a gente precisa se unir. O Brasil é um país muito unido nesse sentido. E na hora que a gente está falando de união, estou falando de empresas também. Vou dar um exemplo recente. A gente foi a Ativus e outras empresas do agronegócio, madeira, suco e outras de cana também. A gente foi para os Estados Unidos em feiras de tecnologia, buscar tecnologia, ver o que tem lá fora que a gente pode aplicar aqui. 6 meses depois, hoje a gente já está bem avançado numa prova de conceito de um trator autônomo rodando no campo. Uma tecnologia que a gente trouxe de fora, aplicando no mercado brasileiro, em parceria com outras empresas que, se você olha de fora, são concorrentes. Tereos, Raizen, estão juntos com a gente nessa empreitada. E é uma coisa que vai ser bom para todo mundo, e vai ser bom para o Brasil, vai ser bom para o agro. Nesse sentido, a gente cresce o mercado. O Brasil passa a ser mais relevante na área de biocombustíveis e etanol, porque agora a gente tem empresas mais bem posicionadas para isso. Então, isso para mim é Brasil sendo Brasil. A gente trabalha junto para trazer inovação e tecnologia para o nosso país, para as nossas empresas, para as nossas pessoas. Olha, eu acho que gostei muito da fala do Amaro, ser e se portar como líder, né? O Brasil, acho que é um dos líderes do agronegócio do mundo, né? Então, como a gente fomenta o ecossistema para que, de fato, a gente use toda essa potência de agrobusiness, de produtor de commodities, para a gente começar a utilizar isso de maneira utilizar a tecnologia para alavancar ainda mais todo esse potencial que o Brasil tem, tá? E acho que até respondendo a pergunta que a Ju fez, tá? O que dá certo e o que não dá certo. Cara, acho que o que não dá certo é achar que você vai tirar 10 na prova, né?
a cultura do erro e inovação, tenho certeza que ela não funciona, né? Então, como ser ágil, como errar menos a mesma coisa, mas saber que você vai errar. Reagir rápido, acho que acima de tudo. Ir aprendendo e desenvolvendo e entregando junto com a startup, né? Acho que esse co-desenvolvimento, eu acho que ele é de suma importância, né? E, inclusive, quando eu olho, sei lá, os últimos prêmios, por exemplo, que a gente estava olhando outro dia, das startups que mais fizeram negócio no Brasil, então, informações públicas, né? Acho que em quinto lugar era uma startup da ExalcTech, né? Então, cara, as deep techs criadas, incubadas, aceleradas dentro do ambiente universitário, cara, é como a ciência e a tecnologia juntos, elas impulsam essa força agro que o Brasil tem. Então, acho que isso que é o que vai fazer o ecossistema dar certo daqui para frente. Não, perfeito. Acho que não poderia acabar melhor, né? Acho que o Brasil, ele sempre se posiciona, né, como um celeiro do mundo, né? Mas a gente é muito mais do que isso, né? A gente é um celeiro também de tecnologias. E até um dia eu estava numa reunião que a pessoa que estava na reunião falou: o Brasil tem que esquecer esse negócio de tecnologia. A gente tem que produzir commodity. Aí eu falei, poxa, não, né? Para começar, a gente tem uma super dificuldade. Vocês contaram alguns casos de tecnologias de fora que são aplicadas aqui e que estão dando certo, mas quando a gente pensa na tropicalização das tecnologias, tem muita dificuldade, né? Eu mesmo trabalhei numa startup americana, só para explicar os problemas de conectividade, os perfis de produtor rural que a gente tinha no Brasil. Tinha que dar uma aula toda vez que eu conversava com a alta liderança, né? E acho que é muito, né, dessa questão do posicionamento do Brasil mesmo. Da gente mostrar que, pô, a gente tem tecnologias que, de fato, a gente pode, inclusive, levar para lá, né? A gente está levando algumas, inclusive, aproveitando os eventos internacionais agora, porque, para começar, empreender no Brasil já é muito difícil, né? Empreender no Brasil no agro, eu não sei que dia que o empreendedor CEO lá, o fundador, falou: hoje eu vou criar uma startup pro agronegócio, né? Depender de safra, depender de todos esses desafios que a gente falou. E enfim, então, assim, a gente tem um empreendedor muito resiliente que está ali, de fato, desenvolvendo. Talvez a gente não tenha ainda a tecnologia mais robusta, mas isso a gente pode importar. Então, acho que fica também aí de recado para todos aí. Também levantar essa bandeira, né? No sentido de que, poxa, olha o evento que a gente está fazendo, né, na segunda maior cidade aí da América Latina, trazendo o campo tecnológico para a cidade, mostrando que, de fato, a gente tem uma cultura, gastronomia, que vai muito além, né, de todas aquelas polêmicas aí que a gente vê, tem que enfrentar, obviamente, mas, enfim, acho que foi uma aula aí, de fato, de inovação, de como vocês estão trabalhando. O ecossistema agradece o trabalho de vocês, né? É super relevante, de fato, que a gente consiga fazer cada vez mais essas conexões que a gente, como o próprio Amaro falou, né? Que, poxa, os concorrentes ali do lado, a gente tem que pensar num projeto do mundo, do Brasil e do mundo que a gente quer como sociedade, né? Então, assim, super relevante o trabalho que vocês estão fazendo. Super, super obrigada. Espero que vocês tenham gostado aí também da conversa. E obrigada a todos aí também que participaram. Foi, né, muito bom estar aqui nessa tarde fria. Tá Tá gelada aqui. Tá mão gelada, mas foi super bacana. Muito bom, obrigada também. Muito bom papo aqui. Agradeço também. Quem quiser continuar a conversa depois, só procurar a gente no LinkedIn, Zap. É isso aí, queria agradecer o evento, né? Também somos patrocinadores aqui do evento, mas também agradecer o convite aí de estar participando aí da mesa com todos vocês e com o público aí. Boa, já fui lá, inclusive, no churrasco antes de vir pra cá. Já fica o convite aí também pro churrasco pós-painel. Gente, muito obrigada, viu? O orgulho de ser brasileiro está em quadra. Vamos juntos fazer história. Ponto a ponto. XP, investidora oficial do João Fonseca. A agricultura
Connection. Ative a rede que vai transformar o agro.